Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, também, né, para quem estiver assistindo depois. Desde já vou pedindo desculpa a vocês hoje, tanto pela cara um pouco mais abatida, pela voz também, e por alguma eventual interrupção aqui no processo de leitura de hoje. A virose pegou de jeito aqui, né? Impossibilitou algumas atividades pela manhã, quase que eu cancelo a leitura hoje. Mas, enfim, vou me aventurar aqui para a gente não perder o fluxo da leitura. Então, desde já, peço as devidas desculpas sobre isso. Nas leituras paralelas, nós estamos fazendo a leitura desse texto, né, do livro, né, Como Ler Lacan, do Slavoj Zizek, e a gente segue avançando. Estamos agora no momento no segundo capítulo, né, o sujeito interpassivo. A gente vai dar continuidade. Fizemos uma introdução desse capítulo no encontro passado, né? A interpassividade, ela aparece aqui como um conceito do Zizek, inclusive quando você pesquisa, né, sobre interpassividade, aparece como um conceito cunhado pelo Slavoj Zizek, e ele traz a interpassividade como um oposto da interatividade, né? Então ele vem trazendo esse conceito com uma correlação com a psicanálise lacaniana, né, com os conceitos propostos por Lacan. Embora eu não vou pegar esse tópico aqui, né, de que deixei o grifo, só para a gente retomar o, o sentido da leitura do capítulo. Embora eu nos assista realmente, o mero fato de saber que os filmes que aprecio estão guardados em minha videoteca me dá uma profunda satisfação e ocasionalmente me permite apenas relaxar e me entregar à requintada arte do far niente, como se o videocassete estivesse de alguma forma assistindo a eles por mim, em meu lugar. O videocassete representa aqui o grande outro, o meio de registro simbólico. Nesse contexto, só que o Felipe foi ali mesmo que apareceu. Nesse contexto, ele vinha trazendo essa condição da interpassividade na medida em que nós não precisamos mais fazer determinadas coisas para nos satisfazermos por fazer aquilo, e essa própria coisa, né, ela já toma esse lugar de realização. Então ele trouxe esse exemplo onde tem um filme que passa na TV, mas ele não vai ter tempo de estar ali diante da TV para assistir esse filme. E aí ele coloca o videocassete para gravar o filme, para ele assistir depois, mesmo sabendo que depois ele também não vai ter tempo para assistir. E aí há esse efeito da interpassividade, onde, em certa medida, isso já coloca um lugar de satisfação, né, de realização, onde esse objeto realiza essa, essa coisa, né, esse fenômeno, esse tipo, realiza essa satisfação por nós. Mas vamos continuar a leitura. Um outro exemplo de interpassividade: todos nós conhecemos a cena embaraçosa em que uma pessoa conta uma piada de mau gosto e depois, quando ninguém ri, cai ela mesma na gargalhada, repetindo: é muito engraçado, ou alguma observação do gênero. Isto é, encena ela mesma a reação esperada dos ouvintes. A situação aqui é similar, embora diferente àquela da risada enlatada. O agente que ri em nosso lugar, através do qual nós, o público entediado e constrangido, rimos apesar de tudo. Não é o grande outro anônimo do público artificial, mas a própria pessoa que conta a piada. Sua risada compulsiva é semelhante aos sons como ops, que nos sentimos obrigados a pronunciar quando tropeçamos ou fazemos alguma coisa estúpida. O mistério deste último caso é que é possível que uma outra pessoa que apenas testemunha nossa mancada diga ops por nós, e isso funciona.
A função do OPS é efetuar o registro simbólico do lapso estúpido. O grande outro virtual deve ser informado sobre ele. Lembremos a típica situação difícil em que todas as pessoas num grupo fechado sabem de algum detalhe sórdido e sabem também que todas as outras sabem. Mas quando uma delas inadvertidamente deixa escapar esse detalhe, todas se sentem constrangidas apesar de tudo. Por quê? Se ninguém ficou sabendo de nada que seja novo, porque todas se sentem constrangidas? Porque não podem mais fingir que não sabem disso, agir como se não soubessem. Em outras palavras, porque agora o grande outro sabe. Aí reside a lição de A Roupa Nova do Imperador, de Hans Christian Andersen. Nunca deveríamos subestimar o poder das aparências. Por vezes, quando perturbamos inadvertidamente as aparências, a própria coisa que está por trás delas também se despedaça. Nesse ponto aqui, tem uma questão que está me deixando um pouco curioso de onde o Zizek vai chegar, porque, em certa medida, a maneira como ele apresenta esse grande outro parece se aproximar muito de um super-eu, né, Freud? Então a gente pode acabar incorrendo aí num freio do lacanismo, né, juntar essa concepção de grande outro, compreender o grande outro dessa forma, com compreender as funções do super-eu como esse vigia, né, esse sentinela que está sempre ali à espreita, observando determinadas coisas para depois fazer uma espécie de punição, né? Está me gerando uma certa preocupação aqui, vamos dizer, na construção que o Zizek vai fazer, né, desse grande outro. Mas continuando a leitura. A interpassividade é o oposto da noção de Hegel de Lis de Vernuve, astúcia da razão, em que sou ativo através do grande outro, posso permanecer passivo, sentado confortavelmente em segundo plano, enquanto o grande outro age por mim. Em vez de bater no metal com um martelo, a máquina pode fazer isso por mim. Em vez de girar eu mesmo a roda do moinho, a água pode fazer isso. Atinge o meu objetivo interpondo entre mim e o objeto sobre o qual trabalho um outro objeto natural. O mesmo pode acontecer no nível interpessoal. Em vez de atacar diretamente meu inimigo, instigo uma luta entre ele e outra pessoa, de modo a poder observar confortavelmente os dois se destruindo. É assim para Hegel que a ideia absoluta reina ao longo da história. Ela permanece fora do conflito, deixando que as paixões humanas façam um trabalho por ela em suas lutas mútuas. A necessidade histórica da passagem da República para o Império na Roma Antiga realizou-se usando como seu instrumento as paixões e ambições de Júlio César. Deixa eu fazer um grifo aqui. A necessidade histórica da passagem da República para o Império na Antiga Roma realizou-se usando como seu instrumento as paixões e ambições de Júlio César. No caso da interpassividade, ao contrário, sou passivo através do grande outro. Concedendo ao grande outro o aspecto passivo, gozar de minha experiência, enquanto posso continuar ativamente empenhado. Posso continuar a trabalhar à noite, enquanto o videocassete goza passivamente por mim. Posso tomar providências financeiras relativas à fortuna do falecido, enquanto as carpideiras pranteiam por mim. Isso nos leva à noção de falsa atividade. As pessoas não agem somente para mudar alguma coisa, elas podem também agir para impedir que alguma coisa aconteça, de modo que nada venha a mudar. Aí reside a estratégia típica do neurótico obsessivo. Ele é freneticamente ativo para evitar que a coisa real aconteça. Por exemplo,
Numa situação de grupo em que alguma tensão ameaça explodir, o obsessivo fala o tempo todo para impedir um momento embaraçoso de silêncio que compeliria os participantes a enfrentar abertamente a tensão subjacente. No tratamento psicanalítico, neuróticos obsessivos falam constantemente, inundando o analista com anedotas, sonhos, insights. Sua atividade incessante é sustentada pelo temor subjacente de que, se pararem de falar por um instante, o analista vai lhes fazer a pergunta que realmente importa. Em outras palavras, eles falam para manter o analista imóvel. Mesmo em grande parte da política progressista de hoje, o perigo não é passividade, mas pseudoatividade. A ânsia de ser ativo e participar. As pessoas intervêm o tempo todo tentando fazer alguma coisa. Acadêmicos participam de debates sem sentido. A coisa realmente difícil é dar um passo atrás e retirar-se daquilo. Os que estão no poder muitas vezes preferem até uma participação crítica em vez do silêncio, só para nos envolver no diálogo, para se assegurar de que nossa passividade ameaçadora seja rompida. Contra esse modo interpassivo, em que somos ativos o tempo todo para assegurar que nada mudará realmente, o primeiro passo verdadeiramente decisivo é retirar-se para a passividade e recusar-se a participar. Esse primeiro passo limpa o terreno para uma atividade verdadeira, para um ato que mudará efetivamente as coordenadas da cena. Algo análogo a essa falsa atividade é encontrado na noção protestante de predestinação. O paradoxo da predestinação é que a teologia que afirma que nosso destino está determinado de antemão e nossa redenção não depende dos nossos atos, serviu como a legitimação do capitalismo, o sistema social que desencadeou a atividade produtiva mais frenética na história da humanidade. O próprio fato de as coisas serem decididas de antemão, de nossa atitude diante do destino ser a de uma vítima passiva, instiga-nos a nos empenhar em incessante e frenética atividade. Agimos o tempo todo para sustentar a imobilidade do grande outro, neste caso, Deus. Um deslocamento como esse de nossos sentimentos e atitudes mais íntimos para alguma figura do grande outro está no próprio âmago da noção lacaniana do grande outro. Ele pode afetar não apenas sentimentos, mas também crenças e conhecimentos. O grande outro pode também acreditar e saber por mim. Para designar esse deslocamento do conhecimento do sujeito para outrem, Lacan cunhou a noção de sujeito suposto saber. Na série de TV Colombo, o crime, o ato homicida, é mostrado em detalhe de antemão, de modo que o enigma a ser decifrado não é o quem foi o culpado, mas como o detetive estabelecerá a ligação entre a superfície enganosa, ou seja, o conteúdo manifesto da cena do crime, para usar uma expressão da teoria dos sonhos de Freud, e a verdade sobre o crime, ou seja, seu pensamento latente. Como ele provará para o acusado a sua culpa? O sucesso de Columbo atesta o fato de que a verdadeira fonte de interesse no trabalho do detetive é o próprio processo de decifração, não o resultado. Mais decisivo ainda que essa característica é o fato de que, não só nós, os espectadores, sabemos de antemão quem foi o culpado, já que o vemos diretamente, mas inexplicavelmente o próprio detetive Colombo sabe isso de imediato. Assim que visita a cena do crime e encontra o acusado, tem absoluta certeza, simplesmente sabe que o acusado foi o responsável. Seus esforços subsequentes não dizem respeito ao enigma, quem foi o culpado, mas ao modo como ele deveria provar a culpa do acusado para o próprio. Essa estranha inversão na ordem Essa estranha inversão na ordem normal tem conotações religiosas. Numa autêntica crença religiosa, primeiro acredito em Deus e depois, com base em minha crença, torno-me suscetível às provas da verdade de minha fé.
Aqui também Colombo primeiro sabe com uma certeza misteriosa, mas ainda assim absolutamente infalível, quem foi o culpado e depois, com base nesse conhecimento inexplicável, passa a reunir provas. De um modo ligeiramente diferente, é assim que o psicanalista, enquanto sujeito suposto saber, funciona no tratamento. Depois que está envolvido no tratamento, o paciente tem a mesma certeza absoluta de que o analista conhece seu segredo, que apenas significa que o paciente é culpado, a priori, de esconder um segredo, que há um significado secreto de ser extraído. O analista não é um empirista, sondando o paciente com diferentes hipóteses à procura de provas. Em vez disso, ele encarna a certeza absoluta, encarna a certeza absoluta, que Lacan compara a certeza do costo ergo sum de Descartes, do desejo inconsciente do paciente. Para Lacan, essa estranha transposição do que já sei em meu inconsciente para a figura do analista está no cerne do fenômeno da transferência no tratamento. Só posso chegar ao significado inconsciente de meus sintomas se pressupuser que o analista já conhece seu significado. A diferença entre Freud e Lacan é que, enquanto Freud focalizava a dinâmica psíquica da transferência como uma relação intersubjetiva, ou seja, o paciente transfere para a figura do analista seus sentimentos em relação ao seu pai, de modo que quando parece falar sobre o analista, realmente fala sobre seu pai. Lacan extrapolou da riqueza empírica dos fenômenos transferenciais a estrutura formal do sentido pressuposto. A regra mais geral que a transferência exemplifica é que, muitas vezes, a invenção de algum conteúdo novo só pode ocorrer na forma ilusória de um retorno à verdade original passada. Para voltar ao assunto do protestantismo, Lutero levou a cabo a maior revolução na história do cristianismo, pensando estar meramente trazendo à luz a verdade ofuscada por séculos de degeneração católica. O mesmo se aplica ao revival nacional, quando grupos étnicos se constituem como estados-nações, eles, em geral, formulam essa constituição como um retorno a raízes étnicas antigas e esquecidas. O que não percebem é como seu retorno a constitui o próprio objeto para o qual ele retorna. Num próprio ato de retornar à tradição, eles a estão inventando. Como todo historiador sabe, os kits escoceses, na forma como são conhecidos hoje, na forma como são conhecidos hoje, foram inventados no curso do século XIX. Deixa eu beber uma água. O que muitos leitores de Lacan não percebem é como a figura do sujeito suposto saber é um fenômeno secundário, uma exceção, algo que emerge contra o pano de fundo mais fundamental do sujeito suposto crer, que é o traço constitutivo da ordem simbólica. Deixa eu ver essa nota aqui. 12. V. Michel de Certeau, What We Do Ham, We Believe in. Não deve ter em português para estar assim escrito em inglês, né? Segundo uma anedota antropológica muito conhecida,
Os primitivos a quem certas crenças supersticiosas foram atribuídas, por exemplo, que eles descendiam de um peixe ou de uma ave, a estrutura totêmica, né? Quando perguntados diretamente sobre essa crença, respondem: claro que não, não sou tão bobo assim. Mas me contaram que alguns de nossos ancestrais realmente acreditavam que, em suma, transferiam sua crença para outrem. Não estamos fazendo o mesmo com nossos filhos? Submetemos-nos ao ritual do Papai Noel, visto que nossos filhos supostamente acreditam nele e não queremos desapontá-los. Eles fingem que acreditam para não nos desapontar em nossa crença na ingenuidade deles. E para ganhar presentes, é claro. Não é essa a necessidade de encontrar um outro que realmente acredita que também nos impele em nossa necessidade de estigmatizar o outro como um fundamentalista religioso ou étnico? De um modo estranho, algumas crenças sempre parecem funcionar a uma certa distância. Perdão. Para que ela funcione, precisa haver um fiador supremo dela, algum crente verdadeiro, mas esse fiador é sempre adiado, deslocado, nunca presente em pessoa. Como então a crença é possível? Como esse círculo vicioso de crença adiada se interrompe? O que importa, é claro, é que para que a crença seja operativa, o sujeito que acredita diretamente não precisa existir em absoluto. Basta precisamente pressupor sua existência, acreditar nela, seja na forma da figura fundadora mitológica, que não é parte de nossa realidade, ou na forma do ator impessoal, o agente especificado. Dizem que, disse que. Esse, pelo menos, parece ser o status predominante das crenças hoje, em nossa era que reivindica para si o título de pós-ideológica. Niels Bohr, que havia respondido pertinentemente ao Deus não joga dados de Einstein, não diga a Deus o que fazer, forneceu também o exemplo perfeito de como uma negação fetichista da crença funciona na ideologia. Vendo uma ferradura sobre a porta da casa de Bohr, um visitante surpreso observou que não acreditava na superstição de que isso dava sorte. Bohr retrucou: eu também não. Pus a ferradura aí porque me contaram que isso funciona, mesmo que a gente não acredite. Talvez seja por isso que cultura surge, hoje, como a categoria central do mundo vida. Com relação à religião, não mais acreditamos realmente. Apenas seguimos variados rituais e comportamentos como parte de um respeito pelo estilo de vida da comunidade a que pertencemos. Judeus não crentes podem obedecer a regras kosher por respeito à tradição. Não acredito realmente nisso, é apenas parte da minha cultura. Parece ser o modo predominante da crença deslocada, característico do nosso tempo. Cultura é o nome para todas essas coisas que praticamos sem de fato acreditar nelas, sem levá-las inteiramente a sério. É por isso que rejeitamos crentes fundamentalistas como bárbaros, como anticulturais, como uma ameaça à cultura. Eles ousam levar suas crenças a sério. Pode parecer que estamos tratando aqui do fenômeno descrito muito tempo atrás por Blaise Pascal, em seu conselho a incrédulos que gostariam de acreditar, mas não conseguem se forçar a dar o salto da fé. Ajoelha-te, reza, age como se acreditasses e a crença virá por si só. Ou como os alcoólicos anônimos o expressam mais sucintamente, finge até que seja verdade. Hoje, no entanto, em nossa fidelidade a um estilo de vida cultural, viramos a lógica de Pascal ao contrário. Você acredita demais, diretamente demais? Então se ajoelhe e age como se acreditasse e ficará livre da sua crença. Você mesmo não precisará mais acreditar, já que sua crença será objetificada em seu ato de rezar. Isto é, e se nos ajoelharmos e rezarmos, não tanto para abraçar nossas próprias crenças, mas sim para nos livrarmos delas, de sua intrusão, para assegurar um espaço para respirar. Acreditar?
Acreditar diretamente sem mediação é um fardo opressivo que, felizmente, pode ser descarregado sobre outrem pela prática de um ritual. B. O mesmo se aplica ao casamento. O pressuposto implícito, ou melhor, a injunção da ideologia do casamento é que, precisamente, não deve haver amor nele. A fórmula pascaliana do casamento não é, portanto, você não ama seu parceiro, então case-se com ele. Passe pelo ritual da vida compartilhada e o amor emergirá por si mesmo. Mas, ao contrário, você ama muito alguém? Então case-se e ritualize sua relação de amor, de modo a curar seu apego apaixonado e substituí-lo por enfadonha rotina. E se você não conseguir resistir à tentação da paixão, há sempre casos extraconjugais. Quanto não texto, isso nos leva à característica seguinte da ordem simbólica: seu caráter não psicológico. Quando eu acredito através de outrem, ou tenho minhas crenças externalizadas no ritual que sigo mecanicamente, quando rio por meio da risada enlatada, ou faço o trabalho do luto através de carpideiras, estou realizando uma tarefa que diz respeito a meus sentimentos e crenças íntimos, sem realmente mobilizar esses estados íntimos. Aí reside o status enigmático do que chamamos de polidez. Quando, ao encontrar um conhecido, estendo a mão e digo: é um prazer vê-lo, como vai? Está claro para nós dois que não estou falando completamente a sério. Se meu conhecido desconfiar que estou genuinamente interessado, pode até se sentir desagradavelmente surpreso, como se eu tivesse em vista algo íntimo demais e que não é da minha conta. Ou, para parafrasear o velho xiste freudiano, porque você está dizendo que está feliz em me ver quando está realmente feliz em me ver. Ainda assim, seria errado qualificar meu ato de hipocrisia, já que de outra maneira eu sinto isso. A troca polida de palavras renova uma espécie de pacto entre nós dois. Da mesma maneira, eu rio sinceramente através da risada enlatada. A prova é o fato de que me sinto efetivamente aliviado. O que isso significa é que as emoções que ensino através da máscara, a falsa persona que adoto, podem, de uma forma estranha, ser mais autênticas e verdadeiras do que admito sentir em meu foro íntimo. Quando construo uma falsa imagem de mim que me representa numa continuidade virtual de que participo, em jogos sexuais, por exemplo, um homem tímido muitas vezes adota na tela a persona de uma mulher promíscua e atraente. As emoções que sinto e finjo como parte de meu personagem não são simplesmente falsas. Embora o que considero como meu verdadeiro eu não assinta, embora meu verdadeiro eu não assinta, elas são, contudo, verdadeiras em certo sentido. Suponhamos que, no fundo, eu seja um pervertido sádico que sonha em surrar outros homens e estuprar mulheres. Como em minha interação com outras pessoas na vida real não me é permitido expressar esse verdadeiro eu, adoto uma persona mais humilde e polida. Neste caso, não se segue que meu verdadeiro eu está muito mais próximo do que adoto como um personagem fictício na tela e o eu de minhas interações na vida real é uma máscara? Paradoxalmente, é o próprio fato de eu estar ciente de que, no cyberespaço, eu me movo dentro de uma ficção que me permite expressar ali meu verdadeiro eu. É isso, entre outras coisas, que Lacan tem em mente quando afirma que a verdade tem a estrutura de uma ficção. Boa tarde, Mari. O status ficcional da verdade também nos permite delinear sucintamente o que há de falso nos chamados reality shows da TV. A vida que obtemos neles é tão real
quanto café descafeinado. Em suma, mesmo que esses programas sejam de verdade, as pessoas ainda representam neles. Elas simplesmente representam a si mesmas. O aviso comum nos romances, os personagens destes textos são uma ficção. Qualquer semelhança com personalidades da vida real é mera coincidência. Vale também para os participantes de reality show. O que vemos são personagens ficcionais, mesmo que eles representem a si mesmos de verdade. O melhor comentário sobre esses programas é a versão irônica desse aviso usada recentemente por um ator esloveno. Todos os personagens da narrativa que se segue são ficcionais, não reais, mas assim também são as personalidades da maioria das pessoas que conheço na vida real, de modo que este aviso não significa grande coisa. Um dos filmes dos irmãos Marx, Groucho, quando apanhado numa mentira, responde com irritação. No que você vai acreditar, nos seus olhos ou nas minhas palavras? Essa lógica aparentemente absurda transmite perfeitamente o funcionamento da ordem simbólica em que a máscara social importa mais que a realidade direta do indivíduo que a usa. Esse funcionamento envolve a estrutura do que Freud chamou de renegação fetichista. Eu nunca vi isso, renegação fetichista. Sei muito bem que as coisas são como as vejo, que a pessoa diante de mim é um poltrão corrupto, mas apesar disso eu o trato respeitosamente porque ele usa a insígnia de um juiz, de modo que quando fala é a própria lei que fala através dele. Assim, de certo modo acredito nas palavras dele, não em meus olhos. É aí que o cínico, que só acredita em fatos incontestáveis, falha. Quando um juiz fala, há de certo modo mais verdade em suas palavras, as palavras da instituição da lei, que na realidade direta da pessoa daquele juiz. Se nos limitarmos ao que vemos, simplesmente não captamos o principal. É esse paradoxo que Lacan tem em vista com seus les noms dos pés errant, os tolos, não é, os não tolos erram, na verdade. Os não tolos erram. Aqueles que não se deixam apanhar na ficção simbólica, que continuam a acreditar em seus próprios olhos, são os que mais se enganam. O que o cínico que acredita apenas em seus olhos não percebe é a eficiência da ficção simbólica. O modo como essa ficção estrutura nossa realidade. Um padre corrupto que prega sobre a virtude pode ser um hipócrita, mas se as pessoas dotam suas palavras da autoridade da igreja, isso pode incitá-las a praticar boas ações. O hiato entre minha identidade psicológica direta e minha identidade simbólica, a máscara ou título simbólico que eu uso, definindo o que sou para e dentro do grande outro. É o que Lacan, por razões complexas que podemos ignorar aqui, chama de castração simbólica. Tendo o falo como seu significante. Deixa eu ir nessa nota aqui. Significante é um termo técnico cunhado por Saussure, que Lacan usa de modo muito preciso. Não é simplesmente o aspecto material de um signo, em contraposição a significado, seu sentido, mas um traço, uma marca que representa o sujeito. Sou o que sou através de significantes que me representam. Significantes constituem minha identidade simbólica. Por quê? O falo é para Lacan um significante e não simplesmente
o órgão de inseminação. Nos rituais tradicionais de investidura, os objetos que simbolizam poder também põem o sujeito que os adquire na posição de exercer poder. Se um rei segura o cetro nas mãos e usa a coroa, suas palavras serão tomadas como régias. Essas insígnias são externas, não parte da minha natureza. Eu as visto, eu as uso para exercer poder. Como tais, elas me castram, introduzindo um hiato entre o que sou imediatamente e a função que exerço. Nunca estou completo no nível de minha função. É isso que a famigerada castração simbólica significa. A castração que ocorre pelo próprio fato de eu ser apanhado na ordem simbólica, assumindo uma máscara ou título simbólico. A castração é o hiato entre o que sou imediatamente e o título simbólico que me confere certo status e autoridade. Nesse sentido preciso, longe de ser o oposto de poder, ela é sinônimo de poder. Ela é o que me dá poder. Assim, temos de pensar no falo não como órgão que expressa imediatamente a força vital de meu ser, mas como um tipo de insígnia, uma máscara que uso do mesmo modo que um rei ou um juiz usa suas insígnias. O falo é uma espécie de órgão sem um corpo que eu visto, que fica preso ao meu corpo, mas nunca se torna uma parte orgânica, sobressaindo para sempre como sua prótese excessiva, incoerente. Ou seja, né? Se a gente fosse dizer aqui o que eu falo, psicanalista. Psicanalista é um falo. Quando eu estou em certos espaços, inclusive aqui no espaço de leitura, ou em certos espaços, por exemplo, como o meu trabalho como professor de música, e eu vou fazer determinadas considerações sobre cenas e episódios acontecidos naquele contexto, e eu digo porque eu sou psicanalista, eu estou utilizando essa insígnia, que ao mesmo tempo me compete um poder, ou seja, então eu tenho o direito de falar e eu tenho autoridade naquilo que eu estou falando, porque supostamente eu tenho o conhecimento para falar sobre isso, por ser psicanalista, né, ser psicanalista, entre aspas. Mas, ao mesmo tempo, isso me mostra castrado, porque eu preciso afirmar que eu sou psicanalista para falar de determinada situação, como psicanalista. Então, essa castração me confere esse poder à medida que eu a utilizo como uma insígnia fálica, que me confere um determinado poder. O Augusto, aí entra também aquela parte assim, quando você faz essa colocação, eu sou. Aí, quando você fala aí da castração, é como se está em busca de uma validação? Está encaixando também aí ou não? Perdão, a tosse. Em busca de validação, em certa medida, porque quando eu digo eu sou, isso é em uma dimensão imaginária. E quando eu digo eu sou, eu estou tentando dar consistência. Então, estou tentando colocar imaginário, né? O falo imaginário, nesse sentido, né? Ele vai operar nesse lugar em que eu me apresento castrado à medida em que eu preciso convocar um significante fálico para, eu vou dizer assim, tamponar a minha falta. E aí ele vem nessa forma imaginária. Quando o paciente, né,
onde é que está o falo em cena, assim, né, na análise? Naquilo em que o paciente tenta justamente tamponar a falta. Quando está num processo de análise onde o paciente se aproxima muito da falta, desse vazio, dessa falta em si, desse furo, ele convoca um significante fálico imaginário. Então, por que eu sou assim? É porque eu sou louco desse jeito mesmo, essa é a minha maluquice. Então, ele vai trazendo essa coisa que vai tamponar isso, vai produzir uma certa significação, porque vai corresponder a uma ordem simbólica, onde isso vai representar esse sujeito para um outro significante. Porque na medida em que eu sou isso, por exemplo, na medida em que eu digo assim, eu sou psicanalista, isso por si só não basta. Eu sou psicanalista é um significante qualquer que não significa nada. Eu preciso dizer o que é um psicanalista, então eu preciso articular outros significantes para que produzam um efeito de significação nisso que eu digo. Ou seja, então, psicanalista é isso, né? No ator, geralmente, quando a gente faz uma afirmação como essa, eu sou psicanalista, pergunta-se a diferença entre psicanalista, psicólogo, psiquiatra, se é a mesma coisa ou se muda, né? Ou seja, você dizer tipo, eu sou filósofo. O que é filósofo? Eu sou leitor, eu sou escritor. Escritor de quê? De livro, de texto, poesia, poema, música. Então, tudo vai precisando produzir um certo encadeamento para que esses intervalos entre significantes representem esse sujeito. Continuando a leitura. Por causa desse ato, o sujeito nunca pode se identificar completa e imediatamente com sua máscara ou título simbólico. Vê só? Que eu acabei de falar aqui. O questionamento pelo sujeito de seu título simbólico é o que ocorre na histeria. Por que eu sou o que você está dizendo que sou? Ou para citar a Julieta de Shakespeare, por que sou esse nome? Há uma verdade no jogo de palavras entre histeria e história. A identidade simbólica do sujeito é sempre historicamente determinada, dependente de um contexto ideológico específico. Vou dar uma olhada nessa nota. D. Lacan identifica a histeria com neurose. A outra forma principal de neurose, a neurose obsessiva, é para ele um dialeto da histeria. Estamos lidando aqui com o que Luiz Althusser, não sei como é que pronuncia, nunca ouvi a pronúncia desse nome, chamou de interpelação ideológica. A identidade simbólica conferida a nós é o resultado do modo como a ideologia dominante nos interpela, como cidadãos, democratas, cristãos. A histeria emerge quando um sujeito começa a questionar ou sentir desconforto em sua identidade simbólica. Você diz que sou seu amado. O que há em mim que me torna seu amado? O que vem em mim que o leva a me desejar desse modo? Ricardo II é a peça fundamental de Shakespeare sobre a histericização, em contraste com Hamlet, a peça fundamental sobre a obsessão. Seu tema é o progressivo questionamento pelo rei de sua própria realeza. O que faz de mim um rei? O que resta de mim se o título simbólico de rei foi retirado? Nesse ponto aqui é interessante, porque
A nosologia freudiana, ela é um tanto quanto diferente da de Lacan. A nosologia freudiana, ela é concentrada nos fenômenos. Então, determinados fenômenos, ou fenômenos específicos, determinam se neurose histérica, se neurose obsessiva, se perversão, se psicose, se psicose esquizofrênica, se psicose paranoica. Então, os fenômenos vão catalogando, né, nesses espaços. Em Lacan, a nosologia lacaniana, ou nosografia lacaniana, nunca sei ao certo, né, como chamar isso aí, se é nosologia ou nosografia. Lacan concentra na estrutura da linguagem. Então, a estrutura que determina, ou seja, é, como esse sujeito está organizado ou estruturado dentro da linguagem, é o que estabelece uma condição de estericização, de obsessão, né? Ou a princípio de neurose, de psicose ou de perversão. Na medida em que a construção que Lacan vai fazer no seminário 17 é um começo para compreender isso, porque ele vai estabelecer a estrutura do discurso do mestre, e a partir desse discurso do mestre e do discurso universitário, mais precisamente o do mestre, há um movimento onde produz-se a histérica. Então, onde se produz essa histérica, é o que permite que depois dessa estericização no discurso, produza-se um analista, ou seja, um discurso analítico. Então, para Lacan, é preciso que haja uma estericização para a entrada no discurso analítico. Então, não há como, por exemplo, analisar no discurso do mestre. Não há análise no discurso do mestre. Há tentativa de análise, há trabalho de análise, no sentido em que produz-se uma estericização nesse discurso do mestre, para que possa haver uma entrada no discurso analítico. Então, aí não estão os fenômenos. Não existem fenômenos em cena aqui, nesse movimento que Lacan propõe. Aqui existe movimento discursivo, na medida em que desloca-se esse sujeito diante da posição que ele assume, diante do outro, do objeto e do saber. Então, a maneira como esse sujeito se coloca dentro do discurso vai estabelecer como cada coisa ocupa, que lugar que cada coisa está ocupando e onde esse sujeito está ocupando, para determinar em qual discurso ele estaria inserido. Dessa forma, é necessário que haja uma estericização, né, para que haja uma análise. E aí entra a estrutura do grafo. Lacan foi estabelecer a sua teoria do discurso no seminário 17. Mas Lacan fez o grafo, né, ele propôs o grafo de desejo no seminário 4 e seminário 5 até o 6, se eu não me engano. Eu não sei se ele concluiu o grafo no 5, não me recordo bem agora, se ele concluiu no 5 ou se ele concluiu no 6. O grafo do desejo já tem a pergunta lá em cima, no grafo do desejo, né? Que é o que foi. E a pergunta que a histérica faz. O que queres? Então, essa pergunta que a histérica faz não é a histérica, uma mulher histérica, né? Ou a histérica de Freud. É a histérica enquanto sujeito nessa posição discursiva histericizada. Que ele faz essa pergunta: o que sou? O que faz de mim um rei? O que queres? O que eu quero, né? O que vou? Se estou nesse lugar, né? A pergunta do desejo é uma pergunta histericizada. Não vou me aventurar a ler esse negócio em inglês, não. Deixa eu ver se tem aqui a tradução. A tragédia do rei Ricardo II, ato 4, cena 1, tradução livre. Não tenho nome nem título. Não recebi esse nome ao nascer.
ele foi usurpado. Triste dia, em que vivi já tantos invernos. Perdão. E não sei por qual nome me chamar. Quisera ser um ridículo rei de neve ante o sol de Bolingbroke para derreter em gotas d'água. Então seria a tradução para esses versos aqui. Na tradução eslovena, a segunda linha é traduzida como porque sou o que sou. Embora envolva muita licença poética, isso traduz a substância do impasse. Estando Ricardo privado de seus títulos simbólicos, sua identidade derrete como um boneco de neve ao sol. O problema para o histérico é como distinguir o que ele é, seu verdadeiro desejo, do que outros veem e desejam nele. Isto nos leva para outra das fórmulas de Lacan, segundo a qual o desejo do homem é o desejo do outro. Esse outro aqui precisa ser maiúsculo, viu? Para Lacan, o impasse fundamental do desejo humano é que ele é o desejo do outro, tanto no genitivo subjetivo quanto no objetivo. Desejo pelo outro, desejo de ser desejado pelo outro e, especialmente, desejo pelo que o outro deseja. Inveja e ressentimento são elementos constitutivos do desejo humano. Como Agostinho sabia tão bem, recordemos a passagem de suas confissões, frequentemente citada por Lacan, que descreve um bebê com inveja do irmão que mama no seio da mãe. Eu mesmo vi e soube que um bebê estava com inveja, embora ele não pudesse falar. Ficou pálido e lançou olhares rancorosos para o irmão adotivo. Baseado nesse insight, Jean-Pierre Dupuy propôs uma crítica convincente à teoria da justiça de John Rawls. No modelo de Rawls, de uma sociedade justa, as desigualdades sociais são toleradas apenas na medida em que ajudam os que estão na parte inferior da escada social, e somente na medida em que se baseiam não em hierarquias herdadas, mas em desigualdades naturais, consideradas contingentes, não significando mérito. O que Rawls não vê é como uma sociedade assim criaria as condições para uma explosão descontrolada de ressentimento. Nela eu saberia que meu status inferior é plenamente justificado e seria privado da possibilidade de culpar a injustiça social pelo meu fracasso. Deixa eu ver até onde vai aqui. Eu não vou conseguir concluir, não. Então eu vou interromper aqui. São 2 páginas, acho que não vai dar para chegar na leitura. Eu tenho um atendimento para fazer agora, então na semana que vem continuamos a partir desse ponto. A gente conclui esse capítulo 2 e faz alguns comentários. Sendo possível, a gente inicia também o capítulo 3, que vai começar logo em seguida, justamente com a pergunta que eu havia mencionado, né, do topo do grafo do desejo. Por hoje é isso. Deixa eu parar a gravação. Ô,